Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, espero que seja tudo bem com você, com sua família. Hoje, dia 4, de abril de 2021, nós vamos iniciar um novo trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. E na semana passada nós encerramos falando sobre o verdadeiro pentecostalismo e hoje nós vamos falar sobre os dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. A lição de hoje, que é a lição de número 1, diz assim: e deu dons aos homens. Logo no início, já no título, nós entendemos que quem concede os dons, quem dá os dons é Deus. Eu não posso decidir o dom que eu quero e eu também não posso, eu quero ter o dom de profecia, eu quero ter o dom da palavra. Eu sempre falo isso nas lições. Eu preciso pedir ao Senhor que venha me conceder um dom que venha ser para a edificação do reino dele, para a glória dele, para a honra dele, para o crescimento da obra do Senhor. Então, de nada adianta eu querer servir a Deus da minha maneira, eu preciso servir da maneira que venha o agradável. O nosso textual de hoje diz assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele é quem concede os dons a nós. Está em Efésios capítulo 4, versículo 8. Nossa verdade prática diz que os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão. Até quando? Até quando o noivo vier buscá-la. Isso é os dons são para isso. Porque um dom para um crescimento meu, um dom não é vantagem. O dom precisa ser para a igreja cumprir sua missão aqui nessa terra. A leitura bíblica em classe está em Romanos capítulo 12, versículo 3 ao versículo 8, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao versículo 7. Você que está assistindo, se puder, abra sua Bíblia, vamos acompanhar, E está em Romanos capítulo 12, versículo 3 ao versículo 8. Diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais o que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque, assim como um corpo tem muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a profecia seja ela, segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se a ensinar, haja dedicação ao ensino. Versículo 8. Ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia, que faça com alegria. 1 Coríntios, capítulo 12, diz assim, a partir do versículo 4, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Versículo 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Lembrando que é para o que for útil para o crescimento da obra do Senhor, não para o meu próprio crescimento. Então nós precisamos, irmãos, lembrar, irmão Reus, mas estamos em meio à pandemia, vamos falar sobre dons ministeriais. É claro, estamos em meio à pandemia, não podemos reunir, nós não vamos ficar falando só de pandemia chegando. Vamos nos preparar, vamos cumprir nossa missão, vamos entender verdadeiramente quais são os nossos dons. A introdução diz que a Bíblia do Estudo Pentecostal define dons como manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que opera através dos crentes para o seu bem comum. Nós vamos analisar nesse trimestre os dons de Deus dispensados à igreja para que, com graça e poder, a igreja proclame o evangelho de Cristo a toda a criatura. Nós precisamos entender que os dons são para a igreja trabalhar enquanto ainda é dia, enquanto o Senhor ainda não veio nos buscar. Logo no início ele vai trazer a definição sobre dons, quais são os dons, já no primeiro tópico, os dons na Bíblia. No Antigo Testamento, há várias palavras hebraicas que significam dádiva. A origem dessas palavras está na raiz hebraica natan, que significa dar. Então, o dom, ele vem com a raiz da palavra que fala sobre dar, se doar. No Novo Testamento, o mesmo dicionário afirma
que ao longo do Novo Testamento a palavra dom aparece em diferentes significados que se relacionam ao verbo didomir. Este verbo representa o sentido ativo da palavra dar. Então vai estar lá em Filipenses capítulo 4, versículo 15. Na nova aliança, os dons de Deus estão disponíveis para que a igreja, em nome de Jesus, promova a libertação dos cativos. Imagina só, para que equivale eu ter o dom de profecia? Para que equivale eu ter o dom da palavra se eu não expresso isso? Se eu não utilizo esse dom, obviamente, para o crescimento da obra do Senhor? De nada adiantaria. Deus te deu um dom, você que está nos assistindo, Deus te deu um dom, e este dom é para o crescimento da obra. Mas sim, Deus te deu um dom. Talvez você está quebrando a cabeça, querendo, eu queria isso, eu acho mais bonito profetizar, eu acho mais bonito cantar, eu acho mais... Não. Peça ao Senhor um dom que venha ser para a edificação da obra dele, da casa dele. E assim os resultados serão totalmente diferentes. Então, na nova aliança, os dons estão totalmente disponíveis para todos, não é só para os pastores, né, para os líderes, para todos aqueles que desejam, para todos aqueles que se doam, né, para a obra do Senhor, e isso é para o crescimento. Né? E o Novo Testamento também deixa claro que todos têm acesso direto a Deus através de Cristo e que por isso podem receber os dons do Espírito. Depois você vai falar que é uma dádiva para a igreja, né? Então isso é bem claro para a gente entender que isso o Senhor nos deu, e nós vamos estudar também de forma separada dons de serviço, dons espirituais e os dons ministeriais. Isso é muito importante para a gente saber de forma mais didática, né, o que seria cada ponto. E logo no início, agora no segundo tópico, nós vamos falar sobre os dons de serviços espirituais e os dons ministeriais. Os dons relacionados ao serviço, lá em Romanos 12, o apóstolo Paulo lembra que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente. Assim como o membro do corpo depende dos outros para exercer sua função, na igreja necessitamos uns dos outros para o fortalecimento da nossa vida espiritual. Eu sempre lembro que, imagina só, de manhã, você está de manhã assim, vai sair de manhã e você escuta um barulho. E aí você vai falar, o que está acontecendo? Que barulho é esse? Quando você vai ver, seu pé direito saiu sozinho. Ele falou, vou abandonar o corpo porque eu não aguento mais o pé esquerdo. O pé esquerdo fala mal de mim sempre. Não, agora eu vou sair. E as coisas não funcionam assim. O corpo precisa estar muito bem ajustado para que as coisas possam funcionar corretamente. Então, assim como o apóstolo Paulo deixa lá em Romanos, a ideia da comunhão, a ideia do corpo, né? Então nós também precisamos entender que para o fortalecimento da nossa vida, nós precisamos estar totalmente dentro do corpo, envolvidos, e o dom que Deus me deu não é mais importante que o dom que Deus te deu. O dom que Deus deu para o seu pastor, ele não é mais importante. Não, todos os dons são para o crescimento da obra do Senhor. E o apóstolo Paulo, logo em Romanos 12, ele vai falar dos dons de serviço, vai falar do ministério do ofício diaconal, exortação, que é o encorajamento, repartir, presidir e exercer misericórdia. Note que esses dons estão relacionados com uma ação em prol do outro, em prol do próximo. Portanto, se você tem um dom, você precisa usá-lo a serviço e a benefício da Igreja de Cristo nesta terra. Conhecendo os dons, acerca dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, ele deixa isso muito claro, porque eu não quero que vocês fiquem ignorantes, que vocês não entendam, que qualquer um venha te falar sobre um dom, que qualquer um venha te dar uma profecia, e aquilo ali você vai aceitar. Não quero de forma alguma. Quero que vocês saibam realmente quais são os dons, e quero que vocês busquem os dons verdadeiramente. Então o apóstolo Paulo foi claro ao dizer isso, e isso é muito importante também para nós lembrarmos. E lá em 1 Coríntios, capítulo 12, vai dizer: é o dom da palavra da ciência, o dom de fé, dom de cura, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação das línguas. Reparem que todos são para o crescimento da obra do Senhor. Discernimento de espírito, isso é muito importante, que eu vou ter certeza que aquele espírito que está se manifestando ali, ele é de Deus, né, um Espírito Santo que está falando, ou se é simplesmente da carne.
Isso é muito fácil, né? Muito claro e muito prático. E interpretação das línguas também, né? A gente sabe que uma profecia, né? O falar em línguas, ele vai edificar a pessoa. Mas se for com uma mensagem de forma profética para alguém, precisa sim ter uma tradução, né? Uma interpretação. Então, por isso que a interpretação das línguas também é um exemplo muito prático de dons que são para o crescimento da obra, né? Acerca dos dons ministeriais, o apóstolo Paulo fala dos dons ministeriais, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores. O propósito do Senhor concedeu à igreja são, em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão e depois promover o crescimento da igreja local e também para desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus. Imagina só que você chega, aceita Jesus e você se estagna, simplesmente não cresce, não nada, não busca um crescimento, não busca um estudo, e isso acaba gerando, né, pessoas sem raiz. Então, quando Deus deu os dons ministeriais, foi primeiro para ter, né, pessoas capacitadas para o serviço mesmo, que possam orientar, ensinar, e também para promover o crescimento da igreja local. Se você tem pessoas com crescimento espiritual, isso cresce também a igreja local, e também para desenvolver o crescimento da pessoa em si, né, o crescimento espiritual, né, claro. E o terceiro tópico aqui vai falar sobre Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons. Os dons são importantes, um argumento utilizado pelos cessacionistas, pessoas que defendem a ideia que os dons cessaram no primeiro século, é que os crentes pentecostais tendem a se achar superiores uns aos outros por terem algum dom. Aquilo que eu falei, isso não pode acontecer de maneira alguma. Então o apóstolo Paulo, ele trouxe essa questão de tratar sobre tudo isso para lembrar que nós precisamos resgatar a noção de serviço. O dom não é seu, o dom é para servir a Deus. O dom não é para ser visto, né? É para serviço, para trabalhar. Esse sim é o objetivo do dom. E a diversidade dos dons, o que chama atenção na lista dos dons apresentados pelo apóstolo, não são os 9 dons, mas a diversidade. Isso denota a unidade da igreja de Cristo, mas simultaneamente a sua multiplicidade. Percebam, fala da unidade, que é o fato da igreja ser. Isso é pecado contra o Senhor e contra a sua igreja, e isso não pode acontecer de maneira alguma. Use com um coração sincero, transbordante de amor pelo próximo. Não foi por acaso que o capítulo 13, né, vai falar do amor, 1 Coríntios, foi colocado entre os dons e o de línguas e profecia. Então, primeiro, vai falar sobre os dons, no capítulo 12, versículo 13, ele vai falar sobre o amor, no versículo 14, fala sobre as línguas e a profecia. E dessa maneira, irmãos, nós concluímos a lição de hoje. Então, a conclusão de hoje vai dizer o seguinte: o estudo dos dons de Deus aos homens é amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à sua igreja. Esses dons são para os nossos dias, pois não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons deixaram de existir com a morte do último apóstolo. Portanto, busquemos os dons do Espírito, pois estão à nossa disposição. Eles são um exemplo da multiforme graça de Deus em dispensar instrumentos espirituais para a igreja na história. Então, que Deus em Cristo possa continuar falando no seu coração, né? Estaremos aqui, se não for, né, virtualmente, estaremos presencialmente falando sobre os dons. E não perca, vamos sempre lembrar que Deus conta conosco para esta tão importante obra que é falar dele. Então, feche seus olhos, vamos orar, pedir ao Senhor que venha te ajudar, né, a manifestar a glória dele nessa terra, que ele te ajude a estar firme e sempre atento aos dons que ele quer nos usar. Querido Deus, eterno Pai, agradecemos a Ti, Senhor, por tudo e rendemos graça por cada vida, Senhor, que está nos assistindo. Pedimos a Deus que o Senhor continue falando nos nossos corações, nos ajudando, Senhor, a sermos cada vez mais servos, cada vez mais prontos a Te servir. Ajuda-nos, Senhor, a servir com os Seus dons. Sê conosco. Oramos a Ti em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique em paz. Que o Senhor continue te guardando em nome do Senhor. Um abraço.